Oi, gente, tudo bem? Mais uma aula para vocês da Automaquiagem Power e hoje é uma aula super legal que eu particularmente acho o máximo falar sobre, que é o guia de pincéis. Vou explicar para vocês como montar um kitzinho para automaquiagem, quais são os melhores pincéis, enfim, espero que vocês gostem porque essa aula tá sensacional. Bom, vou começar falando sobre as esponjas, que é o que eu mais uso, principalmente para passar base e corretivo. Eu quero dar algumas dicas de esponjas para vocês, desde as mais baratas e as mais carinhas. Queria começar pelas mais baratas. Vou começar pela Ruby Rose. Não sei se vocês já usaram essa daqui. Ela é da Fios, muito boa. Ela é super macia, tá vendo? Uma outra que também é baratinha e que eu gosto bastante é da Belle Femme, que é essa daqui. Ela também é muito macia, ó. E elas ficam enormes quando você coloca água. Sim, eu uso ela molhada, tá bom? Uma outra que tá fazendo muito sucesso entre as maquiadoras é a da Shein. Não sei se vocês conhecem, mas a Shein tá lançando umas esponjas maravilhosas. E essa daqui é uma delas. Tá até sujinha, que eu usei ela. Mas essa daqui, ela tem esse formato bem diferentão, tá vendo? E ela é bem maior do que as outras. Enfim, ela também é bem fofinha e eu tô gostando bastante de usar essa daqui. E, por último, não poderia deixar de falar sobre Mari Saad, né, gente? Que é um clássico, todo mundo gosta. Eu particularmente amo essa esponja. Ela é muito fofinha. Dentre todas as que eu mostrei, essa aqui, ela é a mais fofinha, tá? Mas não significa que as outras não sejam boas por isso. Todas elas são muito boas, eu uso em mim, uso em atendimento, uso todas em mim, em atendimento. Enfim, eu gosto bastante dessas daqui. E aí, uma outra esponja, que essa aqui não tem marca, mas que eu gosto de usar, é essa daqui, que é em forma de gota. Ela é bem pequenininha. Eu gosto de usar ela para a área dos olhos. Então, quando eu tô passando corretivo, eu gosto bastante de usar ela porque ela é pequenininha, então ela encaixa com muita facilidade nessa área dos olhos. E aí, outra que eu gosto bastante é para passar pó, aplicação de pó. E aí tem essa daqui, que ela é bem conhecida. Essa aqui também não tem marca, mas ela é bem conhecida, você acha em qualquer perfumaria. E essa aqui, que também é da Shein, ela tem esse formato de triângulo aqui em cima, então quando você vai aplicar o pó, principalmente nessa região dos olhos, ela encaixa muito bem. Eu tô gostando bastante de usar essa daqui, principalmente que ela é extremamente fofinha, gente. Amei essa. Sobre as esponjas, deem preferência sempre para as esponjas macias e não duras, tá? Esponjas bem fofinhas, porque ela não vai sugar todo o produto. Então, quando você aplicar a base no rosto e vir com a esponja, o produto não vai ficar todo na esponja, entende? Você consegue passar com mais facilidade, tá bom? Agora sim, gente, vamos para os pincéis. Eu vou começar pelos pincéis de pele, tá? Então, eu vou começar aqui pelo pincel Kabuki, que é para passar base. Esse aqui é da Macrylan, o M115, ele tem esse formatinho aqui. Gente, eu gosto bastante desse formato, desse pincel para poder passar base, tá? Eu acho que ele consegue dar uma espalhada bem legal na base. Enfim, eu indico esse daqui para passar base. Tem um outro que é o Língua de Gato, que vocês super conhecem, que é esse daqui. Eu não gosto muito de passar base com ele. Eu prefiro a aplicação de base com o Kabuki. E esse daqui eu gosto mais para passar creme hidratante, sérums. Eu gosto mais dele para isso, tá? Eu acho que ele não tem uma função muito legal na hora de passar a base, porque fica muito produto no rosto. Enfim,
não acho tão legal. Mas se você quiser utilizar ele, você pode, só que aí é legal você vir com a esponjinha depois passando no rosto para uniformizar tudo. Esse daqui é o M114 da Macrylan também. E aí agora vamos para o pincel de pó. Esse aqui é de pó facial, também da Macrylan. E, gente, a maioria dos meus pincéis são da Macrylan, porque eu acho que é muito bom. São pincéis de altíssima qualidade e que são super acessíveis. E você encontra em qualquer lugar, não é difícil de você comprar. Esse daqui é o M112. Ele é bem fofinho, bem redondinho. Pra pó, eu gosto desse tipo de pincel. Pode ser outra marca, tá? Eu tô dando só exemplos de alguns que eu tenho. Enfim, mas aí você pode escolher uma outra marca. Como, por exemplo, um que é super acessível, que todo mundo conhece, que é da Miss Friend. Ele é muito bom. Mas enfim. E aí eu gosto desse assim, bem gordinho, porque quando você for espalhar o pó, ele já pega assim bastante do seu rosto, entendeu? E ele espalha de uma forma muito fácil. Então eu gosto muito dele. E aí para aplicação de contorno, eu também gosto desse aqui. Esse aqui também é da Macrylan. Ele é chanfradinho, tá vendo? Como vocês podem ver, ele tem esse recortezinho aqui. Esse aqui é o M102. Gente, ele é maravilhoso, sério, ele é muito fofinho. Então, quando você vai fazer a aplicação do contorno, dá super certo. Porque, assim, ele não é tão gordinho, mas também não é tão fino. Então, ele é na medida certa pra você fazer o contorno, tá vendo? Então, eu gosto muito desse aqui. E aí, pra blush, eu também utilizo ele, só que aí eu peguei um diferente pra mostrar pra vocês. Esse daqui também é da Macrylan, esse é pra blush e bronzer. Mesma função desse daqui, só muda o modelo mesmo. Esse aqui é o E04, só que esse daqui, ele é um pouquinho mais firme, um pouquinho mais durinho do que esse outro. Esse aqui é mais molenguinho, tá vendo? E esse já é mais durinho. Então, eu gosto desse aqui mais pra passar o blush, porque ele tem um pouco mais de precisão. Então, eu já venho aqui, ó, bem certeiro aplicando o blush. E eu acho que ele é bem legal pra isso. E aí, o próximo pincel, e o último, né, dessa parte de pele, é pra passar o iluminador. Esse aqui é o da Macrylan, o M910, que ele é literalmente pra passar iluminador, tá? Eu amo esse pincel, eu achei ele perfeito. Você consegue passar o iluminador de forma muito precisa nos pontos que você deseja. Então, eu acho ele, assim, perfeito. Todo mundo tem que ter um pincel desse pra passar iluminador. Só que aí, também tem um outro modelinho. Esse aqui é de um kit da AliExpress. Ele é como se fosse uma vassourinha, tá vendo? E aí você consegue aplicar com ele também. Então, se você não tiver esse, tiver esse aqui, que ele é bem conhecido, todo mundo tem um pincel desse em casa, então você consegue aplicar com ele também. Agora vamos para os pincéis para os olhos. Eu quero começar com os pincéis de esfumar, tá? Gente, pincel de esfumar é muito importante que você escolha de acordo com o tamanho dos seus olhos. Por quê? Vou mostrar 3 exemplos aqui pra vocês. Esse daqui, esse aqui, eles são bem mais gordinhos do que esse outro aqui. Esse aqui, ele é um pincel bem fininho. Esses pincéis que começam fininho e termina mais grandinho, mais aberto, eles são chamados de rabo de cavalo. E ele é específico pra fazer o esfumado nos olhos. E aí, eu gosto sempre de ter alguns tamanhos diferenciados. Eu gosto muito desse aqui, que é menorzinho, e esse outro aqui. Esse daqui, ele é um pouco maior, então, quando o esfumado, ele vai alongar bastante, bem aberto, enfim. E aí, você precisa ver o pincel de acordo com o tamanho dos seus olhos. Então, se o seu olho, ele é maior, você consegue vir com esse pincel maiorzinho. Agora, se o seu olho for super pequenininho, você vai ter que optar por um pincel bem menor. Então, porque senão você não vai conseguir esfumar, entende? Vai ficar muito grande pro seu olho, enfim, vai ficar aquela coisa.
E aí, eu queria dar de dica esse pincel que eu acho que é um pincel muito coringa, porque ele não é tão grande e também não é tão pequeno. Esse aqui é da Macrilan. Ele é o B134. Eu gosto muito desse pincel, consigo fazer muitos esfumados com ele. Ele deixa um acabamento maravilhoso. Esses dois pincéis aqui, eles têm a cerda sintética e eles são de um kit da Macrilan. Esse aqui é de um kit, desculpa, os dois são do mesmo kit. E aí vem, se eu não me engano, vem 3 brancos e 3 pretos, e aí de tamanhos variados. Eu gosto bastante deles, porém, é o que eu disse, eles têm a cerda sintética. Então, na hora de esfumar, eu gosto bastante das cerdas naturais. Mas aí fica a seu critério, sabe? Você tem que ir testando e ver o que se encaixa melhor na hora de fazer a maquiagem, porque cada pessoa é diferente, né? Essa é a minha forma de maquiar e o que eu gosto de usar. Então, você vai testando o que você gosta também, tá? Mas aí fica de dica. Esse aqui é do kit WB800, tá? Os dois. Se vocês procurarem, eu comprei ele pela internet. Kit de pincéis pra esfumar da Macrilan, vocês vão encontrar esse kitzinho. E aí eu gosto também de um pincel bem fofinho, como se fosse um língua de gato, mas não chega a ser o língua de gato. Ele é assim. Esse daqui eu gosto muito para aplicação de sombra, bem aqui dentro, né, nessa parte de baixo dos olhos, e para aplicação de glitter. Eu acho que fica muito legal, sombra cintilante, ele entrega muito na hora de aplicar. Esse daqui é o M900, também da Macrilan, tá bom? Um outro pincel que não pode faltar, que eu acho, assim, essencial na hora de passar principalmente corretivo, quando você não quer usar esponja, que é o língua de gato, só que ele é pequenininho, tá vendo? Ele é bem menorzinho, então você consegue fazer aplicação aqui, ó. Consegue aplicar sombra também. Enfim, ele é bem útil. Esse aqui é o M106, também da Macrilan. E eu indico muito, pelo menos você ter um desse, porque você consegue utilizar ele de várias formas. E aí, um outro pincel que eu acho bem legal e importante você ter, que é o de sobrancelha. Esse daqui, ele é um pincel duplo. Ele tem a parte da sobrancelha, que é esse aqui chanfradinho, e tem também a parte do da escovinha, tá? Então, eu consigo escovar a minha sobrancelha e consigo aplicar aqui a minha sombra também. Então, eu acho esse pincel, assim, super prático, fácil de usar. Esse aqui é o B136. Ele é bem fininho aqui. Optem sempre por ser mais fininho nessa parte, porque aí você consegue fazer o contorno da sua sobrancelha de uma forma muito melhor, muito mais prática. E esses que tem a escovinha dá muita facilidade, porque você tem 2 pincéis em um, né? Então, você consegue fazer tudo com um pincel só. E por último, eu queria deixar essa dica desse pincel aqui. Ele é como se fosse um língua de gato mini mesmo, ele é muito pequenininho. Esse aqui é o M113, também da Macrilan. Acho que eu só falei da Macrilan no vídeo inteiro, mas é que realmente são os meus pincéis favoritos. Pincéis super acessíveis e fácil de encontrar. Esse daqui eu gosto para 2 coisas. Eu consigo utilizar ele para fazer passar a sombra abaixo dos olhos, fazer aquele esfumadinho. Consigo fazer o esfumadinho de delineado também, porque ele é muito fininho, muito mesmo. Consigo fazer aplicação de batom também com esse pincel. Então, eu tenho várias funções com o pincel. Bom, gente, de guia de pincéis e esponjas, é isso que eu tenho para falar para vocês. E agora, só para finalizar o vídeo, dando umas diquinhas para vocês de limpeza, tá? Eu gosto de limpar sempre os pincéis ou com shampoo, sabonete neutro, sabonete em barra de coco é muito bom também. Na hora de lavar, sempre lavem o pincel
assim, deitado, nunca em pé, porque a água desce aqui pra madeira, estraga, deixa com fungos, com bactérias, e a madeira ela começa a rachar, então você acaba perdendo o pincel. Então sempre lava assim, seca ele com uma toalhinha e coloca para secar deitado, tá? Então você deixa ele deitado secando, de preferência em um lugar que bata um pouco de ar, né, de sol, que aí ele seca mais rápido. E as esponjas, eu gosto muito de esquentar a água. Eu pego um pouco de água quente, lavo com detergente mesmo, tá? Não tem muito segredo a esponja. Eu gosto do detergente porque ele consegue tirar bastante a gordura da base, do corretivo. Então, eu consigo deixar as esponjas muito limpinhas. E aí, depois eu coloco pra secar. Normalmente, a esponja, ela demora um pouco mais pra secar do que o pincel, por ser mais gordinha, tá? Então, deixa num lugar bem arejado. Se você não conseguir lavar os pincéis com tanta frequência, optem por usar o álcool isopropílico, que ele é especificamente para lavar os pincéis, para limpar os pincéis, ele consegue deixar os pincéis bem limpos e sem bactérias. Ou você também pode utilizar um higienizador de pincéis, tá? É importante que seja de pincéis, porque ele vai ter na composição dele o álcool isopropílico também. Mas o ideal é que vocês lavem sempre os pincéis, principalmente se você utiliza ele sempre, tá sempre usando. Se você deixa ele em cima da sua penteadeira, como tá aqui, porque ele pega bastante pó. Ele pega bactérias, então você tem que estar sempre lavando os pincéis, deixando eles bem higienizados. Não deixe aquele pincel duro de base, pelo amor de Deus, gente, lavem os pincéis de vocês, tá? E assim, importante que vocês tentem lavar no mínimo, a cada 15 dias, tá? E aí, como eu falei, se não conseguir lavar os pincéis, porque demora a secar, às vezes tá muito frio e realmente demora, então, você limpa com higienizador ou com álcool. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Esse foi o nosso guia de pincéis, tá? Eu tentei separar os pincéis mais básicos para que você monte na sua casa um kit de pincel super legal, super em conta e que dê para você usar um pincel para várias funções, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Deixa o seu like, o seu comentário, principalmente se você tiver mais dicas de como lavar os pincéis ou de outros pincéis, enfim, deixa tudo aqui. É isso, gente. Beijos e até a próxima!